Cris Cavalcante sempre se relacionou apenas com mulheres. Diante do fato, ginecologistas diziam a ela que não havia necessidade de realizar exames mais específicos, pois o sexo que ela fazia não transmitia doenças. Seguiu essa orientação e passou a sentir dores abdominais. Procurou outro ginecologista, que constatou uma gravidez. Ela sabia que não era possível, então realizou um ultrassom que apontou um cisto do tamanho de uma bola de golfe. Ela sonhava em ser mãe, mas teve seu desejo anulado por uma negligência médica baseada em sua sexualidade. Atenção, atenção, está passando. Oi, vizinhas! Eu sou Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando, para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Hoje, vamos falar sobre uma ideia comum que precisa ser desmistificada. Sexo não se resume a pênis ou penetração. É fundamental reconhecer a diversidade de práticas e afetos para garantir a saúde sexual de todas as pessoas com vulvas que se relacionam entre si. O relato de Cris, que ouvimos no começo do episódio, é apenas um entre os 9 que foram ouvidos pela jornalista Larissa Dark na produção do livro Vem Cá, vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais, publicado pela editora Dita Livros em 2019, denunciando a falta dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres lésbicas, bissexuais e homens trans. A obra é uma fonte valiosa de informações, com dados, pesquisas históricas e exemplificação dos mais diferentes termos, e mostra como a ginecologia baseada na heteronormatividade coloca a vida de muitas mulheres em risco. E heteronormatividade é a presunção de que ser heterossexual é a regra do mundo. O desejo de escrever o livro veio no fim da graduação, no trabalho de conclusão de curso. Foi aí, então, que Larissa, que é uma mulher bissexual, se lembrou da primeira vez que foi ao ginecologista, e o médico não quis examiná-la porque ela só tinha tido relação sexual com mulheres, e a considerou virgem. Descobri que isso era uma coisa muito comum, e acontecia com mulheres de classes sociais muito diferentes. No sistema público ou no sistema privado, era um problema muito grande, e as pessoas não falavam sobre ele. A jornalista explica que hoje não existe sequer dados que apontem para a realidade dessas mulheres. Diante disso, realizou um levantamento próprio. Divulgou online nas redes sociais e, dentro de uma semana, já havia recebido 91 respostas de mulheres e homens trans de diversas regiões, entre 16 e 43 anos, sendo a maioria de mulheres lésbicas. Das 91 pessoas que responderam ao formulário, apenas 4 afirmaram utilizar algum meio de proteção, e 19% das entrevistadas e entrevistados nunca haviam realizado os chamados exames invasivos, como o Papa Nicolau e ultrassom pélvico. Do total, 94% já haviam realizado pelo menos uma consulta ginecológica, mas, dentre as mulheres, apenas 58% se sentiram acolhidas pelo profissional. A relação de bissexuais satisfeitas com o atendimento foi maior, com 72%. Metade dos homens trans afirmaram ser bem recebidos, enquanto 55% das lésbicas relataram algum desconforto. Ele ficou querendo saber se eu já tinha dormido com mulheres, dizendo que era uma fase e que, quando eu descobrisse os homens, ia desistir daquilo. Contou uma jovem bissexual de 16 anos, referindo-se ao profissional que a atendeu. Esse trecho foi extraído do livro Vem Cá, vamos conversar sobre a saúde sexual de lésbicas e bissexuais. Quando a microempresária Tainá Alonso, moradora de Itaquera, começou a frequentar a mesma ginecologista de sua mãe, ela também logo sentiu essa diferenciação no atendimento. Quando era minha vez, em vez de me acolher e dar liberdade para me ouvir, ela insistia para minha mãe ficar na sala, sendo que minha mãe mesmo havia se disposto a nos deixar conversar, sem eu me sentir insegura. Eu queria tirar várias dúvidas, havia perdido minha virgindade com a primeira namorada aos 14 anos na época.
não sabia nada, e para mim, esse foi o constrangimento, de não me dar a liberdade de me abrir de forma segura. Para ela, que realizou seu primeiro Papa Nicolau apenas aos 20 anos, é preciso disseminar mais as informações. Não há informações na parede do posto ou uma orientadora sexual na escola que fale sobre essas questões. Não nos ensinam sobre os nossos corpos e as formas de prevenção que devemos buscar. A educação sexual nas escolas, assim como reflexões em torno da questão de gênero, tem sido um dos maiores temas de debate político no Brasil nos últimos anos. Exemplo disso foi o projeto Escola Sem Partido, que impedia, entre outros assuntos, que a discussão chegasse às salas de aula. Larissa alerta sobre a importância de um processo educativo que seja também inclusivo, sem excluir as crianças e adolescentes que não são heterossexuais. Outra constatação trazida no livro diz sobre a deslegitimação da relação sexual entre as pessoas com vulva, lésbicas, bissexuais e homens trans, entendendo como sexo apenas as relações que envolvam pênis. Nossa sociedade entende como relação sexual a penetração do pênis em algum lugar. É por isso que muita gente não duvida que o que dois homens fazem é sexo, mas a partir do momento que a gente está falando de duas pessoas com vulva, a sociedade desconsidera isso como uma relação sexual. A questão social, no entanto, passa a ser de saúde pública, uma vez que é desconsiderada também por ginecologistas, que são os profissionais que deveriam olhar para a saúde de cada pessoa, levando em conta suas especificidades, já que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é regido pela noção de equidade. Larissa afirma que, para serem tratadas com igualdade, algumas mulheres chegam até a omitir sua sexualidade. Ela acredita que, para que os desafios sejam sanados, é preciso haver 3 principais ações: treinamento para profissionais de saúde, disponibilização de espéculos menores, aquele utensílio para a coleta do Papa Nicolau, que sejam menos invasivos às mulheres que não estão acostumadas à penetração com pênis, mas ainda assim garantindo a realização de exame. E uma terceira coisa é garantir a vacina contra HPV, o papilomavírus humano, de forma gratuita. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão disponíveis no site do Nós Mulheres da Periferia. A crise climática afeta de forma mais intensa bebês e crianças negras, indígenas e periféricas, comprometendo seu desenvolvimento e ampliando desigualdades. É o que aponta o estudo A Primeira Infância no Centro do Enfrentamento da Crise Climática, do Núcleo Ciência pela Primeira Infância. Ele mostra que crianças nascidas em 2020 enfrentarão quase 7 vezes mais ondas de calor do que as de 1960. Segundo a pesquisadora Alicia Matzajevic, da USP, raça, classe social e território determinam a vulnerabilidade, já que famílias pobres vivem em áreas de risco e sofrem mais com desastres ambientais. A adultização de crianças na internet preocupa especialistas e ganhou destaque após o vídeo do influenciador Felca, que levou à prisão de Ítalo Santos por exploração de menores. Para a educadora e ativista Sheila Calef, crianças têm direito à intimidade e privacidade, e adultos devem evitar expô-las na internet. Ela defende maior responsabilização das plataformas digitais e reforma a importância da educação sexual nas escolas como forma de proteção. A Escola Nacional de Formação de Meninas Quilombolas, criada pela CONAC, forma jovens para defender o direito à educação quilombola de qualidade, com debates sobre identidade, gênero, raça e território. Para estudantes como Ana Clara Fonseca, da Bahia, e Camille dos Santos Guimarães, do Espírito Santo, a experiência fortalece o protagonismo e reafirma a ancestralidade. Apesar das diretrizes nacionais de 2012, a modalidade ainda enfrenta resistência. Só 30% das mais de 2.500 escolas quilombolas têm material específico e 21% contam com bibliotecas. Atenção, atenção! Está passando. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NosMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção desse episódio é de Jéssica Moreira e Mayara Penina. O roteiro e a edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.